Há uma caminhonete estacionada em frente à minha oficina desde a sexta-feira passada. É uma caminhonete de 2018, daquelas que os donos cuidam como se fossem mais um membro da família. O dono me disse que tinha ido a uma dessas oficinas de rede, daquelas que têm letreiros grandes e promoções na entrada, que lhe fizeram uma troca de óleo e que lhe cobraram $99, que lhe disseram que era o pacote completo, com óleo sintético, filtro novo e revisão de todos os líquidos. Ele me mostrou a fatura. Tinha pago com um sorriso. Mas quando chegou à sua casa e revisou a vareta do óleo, encontrou algo que o deixou preocupado. O óleo estava mais escuro do que deveria estar em um óleo novo. E o nível não estava no máximo. Estava justo no mínimo. Tinha pago por uma troca de óleo completa e não estava seguro de que lhe tinham mudado o óleo realmente. O que encontrei nos seguintes 5 minutos o deixou sem palavras. Porque o óleo não era novo. Era óleo velho. Tinham-lhe feito o que chamamos na oficina uma troca de óleo parcial. Tinham-lhe drenado apenas o que saiu pelo bujão, que é aproximadamente a metade do óleo total do motor, e tinham-lhe reabastecido com óleo novo. O filtro não o tinham mudado. O óleo que restava no motor era uma mistura de óleo velho e óleo novo. E o nível estava baixo porque não tinham colocado a quantidade correta. E o pior de tudo é que este não é um caso isolado. Tenho visto isto centenas de vezes nos meus 25 anos de oficina. Fiquem comigo. Porque no final deste vídeo, vão saber exatamente o que revisar antes e depois de uma troca de óleo, como saber se o trabalho foi bem feito e como evitar que os enganem na oficina no mais básico que existe. Agora, antes de mostrar-lhes as verificações que as oficinas não querem que conheçam, a lista de coisas que devem revisar antes e depois de uma troca de óleo para se assegurarem de que o trabalho foi bem feito, tenho que mencionar algo. Tudo o que lhes estou mostrando hoje é apenas um capítulo de um arquivo muito mais extenso que compilei durante os meus anos na oficina. Chamo-lhe o Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes destes conhecimentos práticos: os sistemas para verificar o trabalho das oficinas, os truques para saber que perguntas fazer antes de autorizar uma reparação, os métodos para revisar o óleo, os filtros, os líquidos de transmissão, os travões e tudo o que as oficinas deveriam revisar e às vezes não revisam. Há uma oferta especial neste momento para os que estão a ver o vídeo. Encontrarão o link na descrição e um código QR na parte superior direita do ecrã. Esse é o resto do conhecimento oculto. Mas voltemos à troca de óleo, porque o que lhes vou contar agora é a peça que muda tudo. Vamos ao grão. A troca de óleo é a manutenção mais básica e mais importante que pode ter o seu carro. O óleo lubrifica o motor, reduz a fricção, arrefece as partes móveis e limpa os depósitos que se formam com o tempo. Se o óleo está velho, sujo ou baixo, o motor desgasta-se mais rápido. E se o motor se desgasta mais rápido, a vida útil do carro encurta-se. Uma troca de óleo a tempo e com o óleo correto pode fazer com que o seu motor dure 200 mil quilômetros ou mais. Uma troca de óleo mal feita pode encurtar a vida do motor à metade. Mas a maioria dos condutores não sabem como verificar que a troca de óleo foi bem feita. Confiam na oficina, e a maioria das oficinas são honestas. Mas há suficientes oficinas que não o são como para que valha a pena saber como revisar o trabalho. Aqui está a lista de coisas que devem revisar antes e depois de uma troca de óleo. Ordenei-as na ordem em que devem fazê-las para que seja fácil e rápido. Antes da troca de óleo, o que devem saber? A primeira coisa que devem fazer antes de levar o carro à oficina é ler o manual do proprietário. Aí diz exatamente que tipo de óleo necessita o seu motor. O manual especifica a viscosidade, que é um número como 5.30, 0.20 ou 10.40. Também especifica se necessita de óleo sintético, semissintético ou convencional. E especifica a quantidade de óleo que necessita o motor. Com essa informação, vocês sabem exatamente o que esperar da oficina. Se a oficina lhes coloca um óleo diferente do que diz o manual, estão a fazer um trabalho incorreto. Alguns condutores não sabem que o óleo sintético é melhor para os motores modernos porque resiste melhor às altas temperaturas e dura mais tempo entre trocas.
mas nem todos os motores necessitam de óleo sintético. O manual diz-lhes o que necessitam. Se a oficina lhes oferece um upgrade para óleo sintético, verifiquem se o seu motor realmente o necessita. Muitas vezes, o óleo convencional é suficiente e a oficina apenas quer cobrar mais. Depois da troca de óleo, a verificação em 5 passos. Passo 1. A vareta do óleo. Esta é a verificação mais simples e a que mais se pula. Depois que a oficina termina a troca de óleo, abram o capô e tirem a vareta do óleo. É a vareta longa e fina que tem uma alça de cor amarela, laranja ou vermelha. Limpem-na com um pano limpo. Voltem a introduzi-la completamente. Tirem-na de novo e olhem o nível. O óleo deve estar entre as marcas de mínimo e máximo, idealmente no máximo ou logo abaixo. Se o nível estiver no mínimo, não colocaram óleo suficiente. Se o nível estiver acima do máximo, colocaram óleo demais. Ambos os casos são problemas. Pouco óleo significa que o motor não está bem lubrificado. Demais óleo pode causar espuma e perda de pressão. O óleo na vareta deve ter uma cor âmbar, claro ou dourado. Se o óleo estiver muito escuro, quase preto, ou se tiver partículas visíveis, pode ser que a oficina não tenha drenado todo o óleo velho ou que tenha usado óleo reciclado de baixa qualidade. O óleo novo é transparente e tem uma cor parecida à do chá claro. Se o óleo que vem na vareta não se parece com isso, há um sinal de alerta. Passo 2. O filtro de óleo. O filtro de óleo deve ser trocado em cada troca de óleo. Algumas oficinas dizem que o filtro dura 2 trocas de óleo. Isso não é correto. O filtro retém as partículas de sujeira que são geradas no motor. Com o tempo, o filtro satura-se e deixa de reter partículas. Trocar o filtro em cada troca de óleo é a prática correta. Para verificar se o filtro foi trocado, abram o capô e procurem o filtro de óleo. É um cilindro pequeno, geralmente de cor branca, azul ou laranja, que está montado na lateral ou na parte inferior do motor. Se o filtro estiver limpo, sem arranhões, sem sujeira, e se a junta de borracha parece nova, é um bom sinal. Se o filtro estiver sujo, com poeira ou graxa velha, pode ser que não o tenham trocado. Outro sinal é que o filtro tenha marcas de ferramentas. Se está limpo e sem marcas, é provável que seja novo. Se tem marcas de uma chave de filtro e está sujo, é provável que seja o filtro velho. Passo 3. O bujão de drenagem. O bujão de drenagem está na parte inferior do cárter de óleo. É um parafuso grande que o mecânico retira para drenar o óleo velho. Depois de drenar, o mecânico deve limpar o bujão, revisar a junta e apertá-lo com o torque correto. Para verificar que o bujão foi bem apertado, não necessitam de se meter debaixo do carro. Simplesmente procurem uma mancha de óleo no chão onde o carro estava estacionado. Se veem uma mancha de óleo nova, pode ser que o bujão não esteja bem apertado ou que a junta esteja danificada. Nesse caso, voltem à oficina e peçam que o revisem. Uma fuga de óleo pode causar danos graves ao motor se não for corrigida a tempo. Passo 4. O nível de outros líquidos. Muitas oficinas de troca de óleo oferecem uma revisão completa de líquidos como parte do serviço, mas às vezes não o fazem. Verifiquem vocês mesmos o nível do líquido de travões, do líquido da direção assistida, do líquido do limpa-parabrisas e do refrigerante. Se algum destes estiver baixo, a oficina não fez a revisão completa que prometeu. Podem reclamar que completem o trabalho. Passo 5. O odômetro e o autocolante da próxima troca. A oficina deve colocar um autocolante no caixilho da porta do condutor ou na lateral do painel que indique a data ou a quilometragem da próxima troca de óleo. Verifiquem que o autocolante esteja colocado e que tenha a informação correta. Se a oficina não colocou o autocolante, é um sinal de que o trabalho foi descuidado. Agora, deixem-me contar-lhes o que passou com a caminhonete de sexta-feira. Depois que o dono me mostrou a fatura e me contou a sua preocupação, fiz a verificação completa. A vareta do óleo mostrava um nível no mínimo. O óleo estava escuro, quase preto. Não parecia novo. O filtro de óleo tinha marcas de uma chave de filtro e estava coberto de poeira e sujeira. Era claramente o filtro velho. O bujão de drenagem não tinha fugas, mas isso era a única coisa que estava bem.
Expliquei ao dono que a oficina lhe tinha feito uma troca de óleo parcial. Tinham-lhe drenado parte do óleo e tinham-lhe reabastecido com óleo novo sem trocar o filtro. O óleo na vareta era uma mistura de óleo novo e óleo velho, e o nível estava baixo porque não tinham colocado a quantidade correta. Recomendei-lhe que voltasse à oficina e exigisse uma troca de óleo completa, com filtro novo e com a quantidade correta de óleo. Que lhes mostrasse a vareta e o filtro velho. Que lhes dissesse que sabia que o trabalho não se tinha feito bem. O dono voltou à oficina, mostrou a evidência e a oficina fez-lhe a troca de óleo completa, sem cobrar-lhe nada adicional. Essa é a realidade da indústria de trocas de óleo. O trabalho é simples e deveria ser rápido, mas algumas oficinas o encurtam para economizar tempo e dinheiro. Trocar um filtro leva 2 minutos. Colocar a quantidade correta de óleo leva 2 minutos. Revisar o nível leva 1 minuto. São 5 minutos de trabalho extra que podem economizar-lhe centenas de dólares em reparações futuras. Mas algumas oficinas pulam esses 5 minutos para poder fazer mais carros no mesmo tempo. E no final, quem paga as consequências são vocês. Quero falar-lhes de algo mais. O óleo de motor não é apenas óleo. Há diferentes qualidades. As oficinas de rede às vezes compram óleo a granel, o mais barato que encontram, e depois cobram-no como se fosse óleo de primeira qualidade. A diferença entre um óleo barato e um óleo de qualidade é enorme. Um óleo barato degrada-se mais rápido, perde as suas propriedades lubrificantes antes e pode deixar depósitos no motor. Um óleo de qualidade mantém as suas propriedades por mais tempo e protege melhor o motor. Como podem saber que óleo a oficina usou? Perguntem. Peçam para ver a embalagem do óleo antes de o verterem no motor. Se a oficina não puder mostrar-lhes a embalagem ou se disser que o óleo vem de um tambor a granel, perguntem que marca e especificação tem. Uma oficina honesta não terá problema em mostrar-lhes o óleo que vão usar. Uma oficina que se nega a mostrar o óleo é um sinal de alerta. Outra coisa, o intervalo de troca de óleo. As oficinas às vezes colocam um autocolante que diz trocar em 3.000 milhas ou trocar em 5.000 quilômetros. Mas os intervalos de troca de óleo mudaram. Os motores modernos e os óleos sintéticos podem durar entre 8.000 e 12.000 quilômetros entre trocas. O manual do proprietário especifica o intervalo correto para o seu carro. Não confiem no que diz o autocolante da oficina. Confiem no que diz o manual. Se a oficina lhes coloca um autocolante com um intervalo mais curto, estão a tentar que voltem mais frequentemente e gastem mais dinheiro. Vou dar-lhes mais um conselho. Levem o seu carro à oficina com o tanque de gasolina cheio e anotem a quilometragem antes de entrar. Algumas oficinas usam os carros dos clientes para fazer recados ou para ir almoçar. Não é comum, mas tenho visto o que acontece. Se a quilometragem aumentou mais do que deveria para uma troca de óleo, a oficina usou o seu carro sem a sua permissão. E isso é inaceitável. Agora, deixem-me falar-lhes do teste mais simples que podem fazer para saber se o óleo que lhes colocaram é de boa qualidade. Depois de conduzir por alguns minutos, abram o capô e toquem no tubo da vareta do óleo. Se estiver quente, o óleo está a circular bem. Se o óleo se vê espumoso ou tem bolhas, pode ser que o nível esteja demasiado alto e a cambota esteja a bater no óleo e a criar espuma. A espuma reduz a lubrificação e pode danificar o motor. Se vêem espuma, voltem à oficina. Outra prova. Depois de uma troca de óleo, escutem o motor. Deveria soar mais suave. O motor de um carro com óleo novo soa um pouco mais silencioso porque a lubrificação é melhor. Se o motor soar igual ou pior que antes, o óleo pode ser de má qualidade ou o filtro pode estar obstruído. Quero terminar com isto. Há 25 anos, quando comecei na oficina, não sabia nada disto. Aprendi com a prática, vendo como as oficinas faziam trabalhos pela metade, vendo como os clientes pagavam por serviços que não recebiam, vendo como os motores se danificavam por uma troca de óleo mal feita. Aprendi que a manutenção básica é a mais importante e que a informação é a melhor ferramenta que um condutor pode ter. Toda essa informação, todas essas verificações, todos esses truques para saber se a oficina fez bem o trabalho, as ferramentas que necessita para revisar o óleo e os líquidos, os intervalos corretos de manutenção e os métodos para se assegurar de que o seu carro recebe o melhor cuidado possível,
Compilei-as em um arquivo que chamo o Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes que contêm guias completas de manutenção para cada sistema do seu carro, incluindo o óleo, o filtro, a transmissão, os travões, a suspensão e o sistema de arrefecimento. Cada guia tem as verificações que deve fazer antes e depois de cada serviço, as perguntas que deve fazer na oficina e os custos reais de cada manutenção. Se este vídeo lhes foi útil, se gostaram do estilo e querem aprender mais, tem uma oferta especial para vocês. Encontrarão o link na descrição do vídeo e um código QR na parte superior direita do ecrã. Esse é o acesso completo aos 3 volumes do compêndio. Aí estão todas as verificações que mencionei hoje e muitas mais. Os sistemas completos para que nunca mais tenham que se perguntar se a oficina fez bem o trabalho. O conhecimento que me levou 25 anos a aprender e que decidi partilhar com quem quer cuidar do seu carro sem gastar demais. Não é necessário que comprem nada hoje. Mas se querem ter o conhecimento completo, o que lhes vai economizar milhares de dólares em reparações desnecessárias e em manutenções mal feitas, o link está aí. E se não, também está bem. Com o que lhes mostrei hoje, já tem suficiente para começar. Com saber como revisar a vareta, como verificar o filtro, como comprovar o nível de líquidos, já estão melhor que o 80% dos condutores que conheço. Deixem-me saber nos comentários se tiveram más experiências com trocas de óleo. Contem-me que oficina foi e o que aconteceu. Se encontraram óleo escuro depois de uma troca, se o nível estava baixo, se o filtro não era novo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Se tem perguntas sobre algum tipo de óleo ou sobre alguma oficina em particular, perguntem e dar-lhes-ei a minha opinião honesta. Lembrem-se, a troca de óleo é o batimento do seu carro. É a manutenção mais importante que podem fazer-lhe. Não pulem as trocas. Não confiem cegamente na oficina. Verifiquem o trabalho. Perguntem. Assegurem-se de que o óleo seja o correto, a quantidade correta, e que o filtro tenha sido trocado. Essa é a diferença entre um condutor que paga por um serviço que não recebeu e alguém que sabe exatamente o que está a pagar e o que está a receber. E vocês, com o que aprenderam hoje, são dos que sabem. Até a próxima. Cuidem-se. Cuidem dos seus carros e não paguem por uma troca de óleo que não se fez bem.